Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Jó 1:6. A palavra do Senhor nos fala assim, irmãos. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens, Satanás?" De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tens, a obra de suas mãos, abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra? Amém? Vamos também para Jó, capítulo de número 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam iniquidade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano? Pese-me, Deus, em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha. Amém? Agora convido os irmãos para nós andar mais um pouquinho. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Irmãos, 3 textos foram lidos e algo que que o Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite, aqui no verso de Jó 42, que nós acabamos de ler, o verso 2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa expressão é que nós precisamos tomar para nós, irmãos, e caminhar diante do Senhor, porque, irmãos, há uma clareza, precisa haver uma clareza no nosso coração de que o propósito do Senhor para cada um de nós será cumprido, porque assim o Senhor determinou. E se o Senhor nos ajudar nessa noite, nós vamos ver alguns textos para nós poder ter clareza da parte do Senhor.
para nós parar de andar muitas vezes batendo a cabeça ou buscando coisas para nós, sendo que o Senhor muitas vezes não tem. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê clareza, porque lá no capítulo 1 que nós lemos, né, a gente viu os filhos de Deus chegando diante do trono do Senhor, mas Satanás estava lá. E o Senhor ainda pergunta para ela: de onde que você vem? Eu venho de rodear a terra, né, e de passear por ela. Então, irmãos, nós temos um inimigo que ele está passeando, ele está observando. Por que ele está observando cada um? Porque quando Deus dá o testemunho de Jó, diz: você viu Jó? Um homem íntegro e que se desvia do mal. Então o Senhor dá esse testemunho e ele diz assim: também você cercou ele, então quer dizer, Satanás estava observando Jó. Mas ele não conseguiu chegar a Jó, por quê? Porque Deus colocou uma cerca espiritual ali, onde Satanás não conseguia se achegar. Por isso nós precisamos ter muita clareza quem nós somos e quem é o nosso inimigo e como é que está a nossa vida diante daquele que pode nos livrar de todas as coisas, né? Esse Senhor maravilhoso, assim como ele cuidou de Jó. Por que, irmãos, que o Senhor permitiu? Tá bom, Satanás, você pode tocar nos bens dele, mas na vida você não toca. Então Satanás sai, tira todos os bens de Jó, e Jó continua glorificando ao Senhor. Mais uma vez, mais uma rodada, Satanás apresenta-se diante do Senhor, e o Senhor disse: você viu, meu servo, você me incitou a tirar tudo dele, mesmo assim ele permaneceu fiel. E aí ele pede a saúde, toca na saúde para ver, né? Então Deus permite, toca na saúde dele, mas não tira-lhe a vida. Então Satanás sai novamente e toca na saúde de Jó. Jó então fica naquele tempo com chagas, ele fica totalmente inutilizável. Ele durante os estudiosos da Bíblia diz que ele ficou de 6 a 8 meses naquela situação que ele permaneceu ali, né? Por que ele permaneceu todo aquele tempo? Porque Deus tinha que trabalhar. Porque, irmãos, Deus dá um testemunho de Jó. Ele é homem íntegro, se desvia do mal, ele é diante de mim, ele está, mas Jó tinha algo ainda que o Senhor precisava trabalhar, né? Porque Jó conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas o Senhor queria uma experiência com ele, o Senhor queria andar com ele. Lembra lá de João, de Mateus capítulo 11, quando o Senhor Jesus diz assim, no verso 28, ele convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor nos convida, irmão, depois quando ele se revelou a nós, passamos pela cruz, o Senhor vai dar um bom testemunho de nós. Está vendo lá o Valdeci? O Valdeci é uma pessoa que creu, uma pessoa que realmente está diante do Senhor, mas nós temos um acusador que está lá de dia e de noite, nos acusando, né? Então, irmãos, nós precisamos compreender que o Senhor precisaria trabalhar no coração de Jó, nessa caminhada de intimidade dele com o Senhor. E assim como o Senhor nos convida a tomar sobre vós o meu jugo, tome a canga juntamente comigo e vamos caminhar. E nessa caminhada eu vou fazer você manso e humilde. Então, como é que ele faz nós manso quando nós não só ouvimos falar do Senhor, quando nós temos uma experiência real com o Senhor? E tudo que o Senhor quer, irmãos, é que nós tenhamos uma experiência real com Ele. Porque o Senhor diz lá em João capítulo 15, diz assim: sem mim vocês não podem fazer
nada, sabe? Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então nós precisamos compreender, irmão, nós fomos salvos e nós fomos objeto do amor de Deus. Então Ele vai trabalhar em nós, sabe? Assim como Jó se esperneou durante todo esse tempo, e eu quero chamar atenção aqui para o verso 31 que nós lemos, que Jó, então, nesse capítulo 31, ele chama a Deus para uma audiência, ele diz, o Senhor tem uma contenda contra mim. E aí quando ele chega no verso 6 aqui que nós lemos, ele diz assim, pese-me Deus em balança fiel, e conhecerá a minha integridade. Quantas vezes, irmãos, vamos ser sinceros diante do Senhor, quantas vezes nós já não tivemos essa soberba diante do Senhor, de dizer assim, eu não faço nada de errado, por que o Senhor está pesando a mão sobre mim? Né? Essa mesma conotação aqui de Jó, porque nós muitas vezes temos afrontado o Senhor com a nossa justiça própria, né? E o Senhor, como Ele conhece o nosso coração, então Ele vai trabalhar para quê? Para que aconteça aqui no final do verso 31. O finalzinho do verso diz assim, fim das palavras de Jó. Então aqui no verso 31, Jó se calou. Jó não tinha mais argumento. Todos os argumentos ele usou com o Senhor. E o Senhor calado. O Senhor não falou. Daqui para frente o Senhor começa a falar através desse Eliú, desse quarto amigo. Porque os três amigos dele que vieram, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses três amigos, irmãos, está falando do ego de Jó. Né? São esses três amigos que nós temos dentro de nós, né? Nessa velha natureza que nós temos, que fica sempre dizendo assim, você está passando por isso porque você pecou. Nos acusando, a nossa consciência nos acusando todo o tempo, irmãos. Mas o Senhor, Ele tem algo para nós. O Senhor quer se revelar para nós. Então, quando chegou aqui, fim das palavras de Jó. Então, aí, Eliú começa a falar. Aí, depois, no meio do redemoinho, o Senhor, então, começa a fazer algumas perguntas para Jó, né? Até que, quando chega no verso 42, Jó chega a uma consciência muito clara. E aquela consciência de que todos nós precisamos também chegar, irmãos. Nós precisamos entender, aqui no verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A gente fala muito isso, irmãos, na nossa linguagem. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, né? A gente tem muita, e está na palavra, o Senhor é fiel, Ele começou a boa obra, e Ele terminará até o dia da vinda do nosso Senhor. Então Ele nos aprontará. Agora o Senhor, nessa caminhada, Ele quer fazer o que conosco? Ele quer limpar o nosso coração. Ele quer tirar tudo aquilo que não provém dele, que está em nós, sabe aquela velha natureza que nós herdamos? Sabe aquela religiosidade que nós estamos diante do Senhor, querendo aparecer para as pessoas que nós somos bons? Jó tinha isso. Mas o Senhor trabalhou com ele até o ponto dele chegar de nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele no verso 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia. E aí quando ele chega no verso 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, o Senhor quer levar cada um de nós a essa situação.
a esse constrangimento no nosso coração, de dizer assim: Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor, não importa o que aconteça comigo, porque eu tenho o Senhor. E o Senhor disse assim para nós, irmãos: aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então essa é a segurança que nós temos. Sabe, irmãos, essa é a graça do Senhor para com cada um de nós, que o Senhor nunca nos abandonará. Por mais que esteja difícil a situação, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Então, irmãos, quando nós estiver com dificuldades, quando nós estiver passando tribulações, quando nós estiver enfrentando alguma situação nesse mundo, olhemos somente para o Senhor. Sabe, olhemos somente para Ele. E não olhemos mais a circunstância em nossa volta. Sabe, porque Ele é aquele que nos comprou e é aquele que está conduzindo as nossas vidas. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra. É por isso que nós precisamos conhecer o amor de Deus. E ele, irmãos, o plano dele para nós é perfeito. O plano dele para nós é vida e vida com abundância. Olhem o que o Senhor determinou. Como eu falei, fique com essa frase: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí vai lá para Efésios. Efésios capítulo de número 1. Efésios 1:4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o plano de Deus para cada um de nós, porque ele nos chamou antes da fundação do mundo. Para quê, irmãos? Para nós sermos santos. Santo quer dizer um povo separado, um povo exclusivo dele, né? Como ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: vós sois uma raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos dele. Então ele nos escolheu, ele nos chamou para nós sermos santos, sermos irrepreensíveis em amor. Isso quer dizer, confia totalmente na soberania do Senhor. E aí ele diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por isso que ele diz assim, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo teve que ir para aquela cruz. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer naquela cruz, para nos levar à morte. A morte da nossa velha vida, a morte da nossa natureza pecaminosa, a morte do eu, né? Até que nós possamos reconhecer a soberania do Senhor nas nossas vidas, né? Então ele nos chamou para isso. E o plano do Senhor para cada um de nós que cremos na obra de Cristo é sermos filhos maduros diante do Senhor. E ele não vai abrir mão de nenhum de nós. Irmãos, quando você estiver enfrentando dificuldade, lembre-se que você é filho. Você faz parte dessa elite maravilhosa de filho de Deus. Sabe? Então isso tem que encher o nosso coração. Isso precisa ser motivo da alegria para cada um de nós. Né? Olha o que diz aqui Efésios mesmo. Nós somos da família de Deus, né? Então isso precisa chamar a nossa atenção, irmãos. Isso precisa chacoalhar cada um de nós, porque nós somos da família de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos comprou, porque Ele nos dá alegria de podermos fazer parte dessa natureza maravilhosa da vida do Senhor Jesus em cada um de nós. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. Sabe? E Ele não vai abrir mão disso. Ele não vai abrir mão de nenhum de nós, irmãos. Mas Ele vai trabalhar
Ele vai tirar tudo aquilo que não provém dele em nós. Então, irmãos, que eu quero chamar a atenção, que fique muito claro, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, nem mesmo o teu querer vai frustrar os planos do Senhor para você. Sabe por quê? Para mim e para você, porque Romanos capítulo 8, olha o que diz o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o primeiro ponto que nós precisamos considerar nesse texto: à vista de quais coisas? Dele ter nos escolhido antes da fundação do mundo, para Ele e nos chamou para sermos santos, um povo separado, sermos irrepreensíveis em amor, né? Nos predestinou para a adoção de filhos. Então, por meio com essas coisas que nós temos aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas que o Senhor chamou nós para ser? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se foi Ele que nos chamou para sermos filhos, será que Satanás vai tirar as nossas nós do rumo? Será que a nossa vontade vai tirar o Senhor do propósito dele? Não vai, não vai. O Senhor vai trabalhar em nós, não com castigo, com amor. Como um pai disciplina um filho, Ele está nos disciplinando dia a dia, né? E toda a disciplina do Senhor, no momento parece que mas depois o Espírito vai trabalhar em nós e vai dizer assim, precisava acontecer isso, né? Como você disciplina um filho, e aí depois que você disciplinou ele, aí você pega ele no colo, né? Aí ele vem para o seu colo, aí você vai começar a explicar para ele, você precisa obedecer, você precisa fazer isso, você precisa disso, né? E o Senhor está fazendo isso conosco, por quê? Porque nós somos filhos e Ele nos ama. Então, irmãos, nada vai nos separar desse amor de Deus, né? Por que esse plano dele não vai ser frustrado? Porque o verso 32 ele diz assim: aquele é o próprio Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, aquele que não poupou o seu próprio, ele entregou, irmãos. Olha, se nós olhar com detalhes Isaías 53, a gente vai ficar abismado, né? A gente não consegue entender. Agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus enfermá-lo por nossa causa. Sabe por quê? Porque ele queria uma família com muitos filhos e o filho dele precisava morrer naquela cruz. Então, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não vai nos limpar o nosso coração? Ele não vai nos amar a ponto de fazer nós passar por alguma situação e Ele passar junto conosco, né? E aí a gente segue dizendo assim, no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Será que Satanás, lá diante, como ele fez com Jó, o Senhor limitou Satanás? Até onde que Satanás poderia ir? Você vai até tal ponto, né? Então, irmão, não se desespere quando você está desesperado. Por quê? Porque o Senhor sabe do limite pelo qual Ele está conduzindo você, né? Ele não tem ninguém que exceda a vontade do Senhor para nós. Porque Ele não vai perder nenhum de nós. Ele vai dar o limite, vai nos dar a fé. Lembra lá que o Senhor Jesus diz lá para Pedro e os seus discípulos, ele diz assim, eis que Satanás vos pediu para peneirar
como peneira o trigo, né? E Jesus disse assim: e eu roguei ao Pai para aumentar a sua fé. Até nisso, Senhor. Então Ele permite, sim, permite tribulações, permite a Satanás nos peneirar, mas Ele está rogando ao Pai para que nós possamos suportar, né? Mas vamos um pouquinho mais. No verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, Maria, olha, irmãos, além de Deus nós temos Cristo. A Cristo é aquele que morreu. Quando Satanás chega lá, ó, eu quero isso de fulano de tal, meu sangue, meu Pai, já cobriu esse pecado. O meu sangue, e Ele está intercedendo por nós, irmãos. Que preciosidade isso. Então, como que nós vamos nos desesperar com as coisas que estão acontecendo na nossa vida? E o verso 35 vai responder essas coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai separar você do amor de Cristo? Aí ele diz, aí tem uma lista aqui. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, né? Isso tem uma lista que muitas vezes tem levado nós a colocar tudo aquilo que a nossa justiça própria para fora e acusar Deus de que Ele tem uma contenda contra nós, muitas vezes. Mas o Senhor vai continuar com a sua mão estendida sobre nós, até nós reconhecer a soberania dEle, até nós reconhecer que sem Ele nós não somos nada, né? Nós só vamos vencer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez. Sabe como que nós vamos vencer? O verso 36 dá a resposta muito clara, dizendo assim, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todos. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso quer dizer, irmãos, nós só podemos vencer como aqueles que foram crucificados. Aqueles que estão crucificados vencem. Aqueles que estão crucificados não olham mais para si, porque nós morremos com Cristo. E Cristo é a nossa vida. E se Cristo é a nossa vida, que tribulação que vai chegar a nós? Que tribulação que vai vencer a nós? Ela vai chegar. Mas a firmeza que nós precisamos ter em Cristo é maior do que essa dificuldade que nós estamos passando, do que essa circunstância que está acontecendo. Então esse Cristo passará junto conosco nessas tribulações que nós estamos enfrentando, mas nós vamos enfrentar elas como, irmão? Como um crucificado, como aquele que está morto em Cristo. E Cristo é a nossa vida. Essa é a única condição que nós temos para que nós possamos ver verdadeiramente a vida de Cristo em nós. Lembra lá quando ele falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, né? Então nós essa caminhada com ele, porque aí nessa caminhada, nessa condição de mortos em Cristo, crucificado para o mundo crucificado para nós, é que nós vamos poder avançar numa vida de comunhão íntima com o Senhor, e as tribulações passando. As tribulações vão passar, as angústias vão passar, né? Essa que nós temos, porque vai vir outra tribulação. E lembre-se, irmão, nunca é a mesma, é um pouco maior. Porque se nós passamos pela primeira, nós aprendemos algo a mais do Senhor. E Ele vai nos dar outra maior. Para que isso? Para que o caráter de Cristo seja formado em mim e em você. Então, quanto mais nós passarmos por essas dificuldades, mais nós temos a vida de Cristo em nós. Que o objetivo do Senhor é que nós estamos aqui no Romanos 8, olha o verso 28. Desse mesmo capítulo aqui, dizendo assim:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quem foi chamado, irmãos? Aqueles que creram, aqueles que tomaram posse. Isso quer dizer, todos nós fomos chamados. E como nós vimos lá, que o propósito do Senhor é formar o caráter dele em nós, que o verso 39 diz assim: porquanto ao que de antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que nós possamos ter a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então não é, e a gente imagina que é coisas boas, não é só coisas boas. Tem coisas ruins aí também no pacote, porque nós temos muita justiça própria. Ô irmãos, como nós temos, né? Jó era um homem íntegro, desviava-se do mal, e o próprio Deus deu esse testemunho. Mas Jó tinha uma justiça própria terrível, que o Senhor tinha que tratar com ele. Assim como ele está tratando conosco, assim como ele está mostrando para nós que ele é soberano sobre nossas vidas, assim ele quer fazer. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais o caráter dele vai ser formado em nós. E mais firmeza nós vamos ter nele. Porque naquele grande dia, nós vamos herdar uma herança. E para nós herdar essa herança, nós precisamos ser filhos maduros, adultos. Porque senão nós não vamos poder herdar com o nosso Senhor. Então, irmãos, esse é um pequeno trecho de uma palavra que traz uma firmeza para nós muito grande. E nos dá uma firmeza de que esse Senhor que nós temos, nós podemos confiar plenamente nele, né? Nós estamos aqui em Romanos, volte aí para João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esse é o propósito de Deus para nós, irmãos. E temos plena convicção, temos total convicção de que Deus nos deu Cristo Jesus. E esse Cristo não vai nos abandonar, Ele não vai nos lançar fora, Ele vai trabalhar em nós. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele ajudador que vai conduzir cada um de nós para essa revelação que o Pai tem do seu Filho, o caráter do seu Filho sendo formado em nós, e o Espírito Santo vai ser aquele que vai conduzir nós. Dia após dia. Então, irmãos, as dificuldades que você tem, lembre-se que o Senhor está pronto para passar com você. Lembra lá de Pedro, quando ele estava andando por sobre as águas, o Senhor está andando por sobre as águas, eles ficaram com medo. Quem é? O Senhor disse: sou eu. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Então Pedro desce, anda por sobre as águas, e ele com os olhos firmes no Senhor. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a olhar o vento, as ondas. Tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Mas graças ao Senhor, que a palavra de Deus, quando ele começou a afundar, ele clamou ao Senhor: Senhor, me ajuda. E o Senhor estava pronto. Então, irmãos, não se preocupe que se você olhar para as circunstâncias,
você vai começar a afundar, mas clame. Clame ao Senhor e Ele estará pronto para te apanhar e te segurar e conduzir. Porque Pedro, o Senhor estende a mão, pega nele, ergue ele e os dois chegam até o barco. Né? O Senhor é precioso e nós precisamos, irmãos, que realmente o Espírito Santo conquiste o nosso coração. Porque, irmãos, para nós caminhar com o Senhor, há um preço a pagar. O preço é: tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, como dói. Porque a minha cruz é o meu ego, é as minhas vontades, sabe? É os meus desejos. Mas o Senhor é tão gracioso que Ele está junto conosco e diz assim: entregue para mim. Entregue para mim. Deixa que eu tiro. Deixa que eu quero limpar o teu coração. Eu quero andar contigo. E nessa caminhada eu vou limpar a tua raiva. Eu vou limpar a tua mentira. Nessa caminhada eu quero tirar de você essa angústia que você tem no coração. Essa falta de confiança no Senhor. Eu quero aumentar a tua fé. Então tudo isso o Senhor está fazendo para nós, mas Ele diz: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, sabe? Então precisamos ter essa postura diante do Senhor, né? Agora, como que nós vamos ter essa caminhada, irmãos? Os irmãos não precisam ir lá, mas lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 24, ele diz assim, ele diz uma palavra muito preciosa. No capítulo 5, verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então ele nos libertou para nós não vivermos mais escravos. Ele nos libertou uma vez para todas. Agora, como que nós vamos andar, irmãos? O verso 24, no capítulo 5, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui está o grande segredo de uma vida vencedora em Cristo Jesus. Andar no Espírito. Não mais andar nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, mas andar como um crucificado, né? E o Senhor estará junto conosco. Então nós temos plena convicção, irmãos, de que esse Senhor, Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará só. Isaías 43, verso 1, ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Lembra lá? Nós vimos lá em Efésio, Ele nos chamou antes da fundação do mundo, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Então Ele nos remiu aonde, irmãos? Na cruz. Quando Ele enviou seu Filho naquela cruz e nos atraiu nele. E Ele nos chamou pelo teu nome. E Ele diz assim: tu és meu. Você é meu. Aldecir, tu é meu. Anelise, você é minha. Jaqueline, você é minha. É o Senhor quem está falando isso. Quem vai contra? Se o Senhor está dizendo: vocês são meus, vocês são propriedade minha, né? Então Ele nos chamou. E aí Ele diz assim, ó, em relação às tribulações, Ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. E aqui tudo são dificuldades. Lembra lá quando o Senhor Jesus disse, lá em Lucas 6, né, 46, como ele falou assim, o homem, vou mostrar aqui quem é o homem prudente. O homem prudente é aquele que quer construir uma casa, ele abriu uma profunda vala, lançou os alicerces sobre a rocha, e sobre aquela rocha ele edificou o seu alicerce e construiu a sua casa sobre aquela rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, isso quer dizer as tribulações. Arrojou-se as tribulações, as angústias chegaram, e é a mesma que quando você passares pelas águas, quando as dificuldades chegar, quando os rios chegar, quando a correnteza querer te levar, eu serei contigo. Eu estou com você, né? E aí ele disse, e quando você passar pelo fogo, né? Mais dificuldades. E aqui eu quero chamar a atenção para cada um de nós. Vamos olhar para o fogo aqui, né? Todos nós conhecemos o ferreiro, né? Ouvimos falar do ferreiro. Conhecemos o que é uma bigorna, né? É aquela peça onde o ferreiro bota ele quer fazer uma espada. Ele pega o ferro comum, primeira coisa que ele faz com aquele ferro, ele bota no fogo. Aí quando ele bota no fogo, aquilo fica vermelhinho, ele traz para a bigorna dele. E com a marreta ele vai batendo, até começa a moldar. Mas quando ele cansou de bater ali, que começou a esfriar, ele vai para a água. Aí dá aquela alívio, mas volta para o fogo. E é assim nós na mão do Senhor. O fogo da purificação. As dificuldades é onde? A marreta do Senhor. E Ele não tem dó de nós, não. Ele não tem dó do nosso corpo, mas Ele quer ganhar a nossa alma. Então Ele nos bota no fogo, nos traz para a bigorna e nos leva para a água. E começa o processo até Ele ver Cristo formado em nós, né? Então, os rios, e aí o fogo, então quando passar pelo fogo, o fogo não te arderá, né? E aí ele diz no verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate e a Etiópia e Seba por ti. Então vê só, que preciosidade, irmão. Quem somos nós para esse Senhor guardar tão bem nós, né? Agora olha o verso 10 desse mesmo capítulo. Ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, esses textos precisam saltar para o nosso coração e a nossa clareza, firmeza nesse Senhor precisa ser algo real para nós. Nós precisamos compreender, irmãos, que esse Senhor, Ele tem nós na mão dEle. E Ele está nos conduzindo dia a dia para que o caráter do seu Filho seja formado em nós. Sabe, e Ele não vai desistir.
Os planos de Deus não vão ser frustrados. Ele começou a boa obra em nós e Ele vai terminá-la até aquele dia. Graças a Deus. Porque nós somos duros de coração. Nós, graças a Deus que Ele não desiste de nós. Graças a Deus que Ele está insistentemente ali firme, olhando para nós e dizendo assim, você é meu. Você não vai se escapar. Né? Você não vai fugir como Adão. E nós temos a tendência de Adão, né? Fugir do Senhor, mas Ele está chamando nós o tempo todo. Que realmente, irmãos, esses textos que nós lemos, guarde no seu coração. Busque do Senhor. Traga aos pés do Senhor pedindo a revelação dele para você. Meus irmãos vão ver o Senhor agindo nas nossas vidas. Porque, irmão, é tempo de nós parar de brincar de cristãos. Quanto tempo nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? Quanto tempo nós estamos protelando a vontade do Senhor para a nossa vida? Sabe, o Senhor, Ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele é maravilhoso. Sabe o que acontece nessa caminhada? O Senhor tem todo o tempo do mundo. Nós é que não temos. Nós é que não temos tempo. Sabe, Ele está para voltar. Sabe, Ele está para voltar. E como que se Ele chegar essa noite, eu faço uma pergunta para mim e você faça para você. Porque só eu sei, só você sabe. Se o Senhor voltar essa noite, lembre-se que Ele diz assim, se dois estiverem numa cama, um será levado e outro... Será que você vai ser aquele que vai ser levado? Será que o Senhor vai levar? Será que se o Senhor voltar hoje, essa noite, será que eu vou? Isso precisa ser o nosso questionamento. Porque não é mais tempo de brincar com a palavra do Senhor. Porque o Senhor é sério, irmãos. Ele entregou o seu Filho. E seu Filho está lá diante do trono intercedendo por cada um de nós. Ele está intercedendo, Ele está ali firmado, dizendo assim, esse é meu, Pai. O Senhor me deu Ele e eu não vou perder Ele. Agora, o que faz nós impedir? O que faz nós se afastar do Senhor? O nosso ego, as nossas vontades, o nosso amor a esse mundo. É o nosso amor a esse mundo que faz com que nós se afastemos do Senhor. Porque Ele não vai arrombar o teu coração. O diabo sim, irmão. O diabo, ele arromba o teu coração. O diabo, ele entra, ele faz Agora o Senhor não. O Senhor vai estar batendo. E o bater do Senhor é sutil. Você precisa ter ouvidos espirituais abertos para poder ouvir a voz do Senhor. Né? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a olhar para tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que a vida de Cristo seja plenamente formada em nós. Amém?